Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Daniel, capítulo 3, e o verso de número 14 diz assim, irmãos: E falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara e da harpa, e do saltério, e da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos reunimos aqui para glorificar ao Senhor, para exaltar o Teu nome, Pai amado. Aleluia. Jesus querido, fala conosco aqui através desta palavra. Aleluia. Venha abençoar a Tua igreja, Pai amado. Venha falar com o Teu povo. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja senta glorificando ao Senhor bem forte com as palmas, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos louvores nós ouvimos hoje, né, irmãos? Falando sobre a presença de Deus, né? A presença de Deus na nossa vida, ela faz toda a diferença, irmãos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, que quando Israel ele foi levado cativo para a Babilônia, louvado é o nome do Senhor Jesus, Nabucodonosor escolheu para ele os moços de Israel. Pegou os jovens, os mancebos, e mandou que o seu eunuco escolhesse os melhores, os mais inteligentes entre todos, louvado é o nome, os mais robustos. Não queria jovens desfalecidos, não queria jovens, aleluia, com alguma deficiência, com algum defeito. Ele queria os melhores. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele mandou e ordenou o seu eunuco separar esses jovens, 3 anos alimentando eles com todo o manjar da mesa real, e passando por todo o ensinamento que o rei poderia dar para aquele jovem. Ensinamento da astrologia, a ciência da época, os matemáticos, os da língua dos caldeus, tudo, irmão. Tudo que o rei podia fazer aqueles jovens aprender do seu reinado, do seu interesse, ele determinou ao eunuco. Só que a Bíblia fala que no meio desses 4 jovens, no meio desses monte de jovens, 4 tinha algo ali diferente, que era exatamente a presença de Deus na vida. Aleluia. Que era exatamente, irmãos, a convicção, aleluia, que ele servia a um Deus vivo, forte e poderoso, que mesmo eles estando, a presença de Deus ela é tão maravilhosa, irmãos, que não importa a situação que você esteja, não importa o tamanho da gravidade da luta que você está passando, aleluia, a presença de Deus faz você sentir uma calmaria no meio do vento, uma calmaria no meio da tempestade, uma certeza que o vento não vai fazer você naufragar
naufragar no meio da tempestade. Esses meninos estavam sendo levados cativo, eles estavam passando por um crivo agora, louvado, de eleição, para ser ensinado, louvado ao nome do Senhor Jesus, toda a linguagem dos caldeus, para ser ensinado toda a maneira de adorar os ídolos de Nabucodonosor, louvado ao nome do Senhor Jesus. Mas a presença de Deus fez com que eles tomassem uma decisão. Aleluia. E quando o eunuco chamou eles, a Bíblia fala que Daniel propôs no coração a não se contaminar. A presença de Deus faz isso daí. Aleluia, ela faz você ver o certo e o errado. Aleluia, a presença de Deus não te coloca em cima de muros. A presença de Deus, ela te norteia a tua vida, louvado é o nome do Senhor Jesus. Ela faz você tomar decisões centradas, concretas, aleluia, ainda que muitas delas difíceis de ser tomadas, louvado é o nome do Senhor, ainda que muitas delas, irmãos, aleluia, decisões que vão te causar dores, aleluia, mas quando você está com a presença de Deus, você não tem dúvida, aleluia, do caminho que Ele te chamou para trilhar, aleluia. Às vezes você vai ver todos os teus amigos tomando rumos diferentes, você vai ver os teus colegas de trabalho tomando rumo diferente, decisões diferentes, aleluia. E muitas das vezes o Senhor está esperando uma decisão sua, aleluia, para ver se você vai junto com a massa, para ver se você vai ser levado para o vento, ou para ver se você confia naquilo que Ele já determinou na tua vida, aleluia, para ver se você confia na palavra que Ele falou para você, aleluia, porque a palavra de Deus, ela é real, aleluia, e ela é constante na vida daquele que espera no Senhor, aleluia. O salmista escreveu o Salmo 40, ele diz, aleluia, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluia. Deus é aquele que nos ouve, Deus é aquele que entende o momento da prova, o momento, aleluia, da adversidade, ainda que muitas das vezes, irmão, nem nós mesmos estamos entendendo o que está acontecendo conosco, aleluia, porque você pode ser um dizimista fiel, você pode ter uma oratória maravilhosa na presença de Deus, está todo dia em oração, você pode jejuar 3, 4 vezes por semana, você pode debruçar de madrugada sobre a Bíblia, mas isso não te deixa livre da prova, isso não te deixa livre do Senhor provar o teu coração, testar a tua fé, aleluia, te levar muitas das vezes ao limite, aleluia, ao ponto de você dizer, será, Senhor, meu Deus, que eu estou sozinho nessa batalha, aleluia. A palavra de Deus fala que, aleluia, Elias clamou a Deus no Monte Carmelo, aleluia, com uma fé inabalável, crendo que Deus ia responder a sua oração, aleluia. O Senhor manifesta com fogo, o Senhor manifesta com a chuva, aleluia, mas o Senhor permitiu agora Elias, aleluia, passar por um momento de luta, um momento de prova espiritual. O mesmo Deus que estava respondendo a oração com fogo, era o mesmo Deus que se calou na palavra de Jezabel. Deus ficou em silêncio, esperando de Elias agora, aleluia, aquele que viu Deus operar, aquele que confiou, que orou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que provou para Israel que existe um Deus verdadeiro, que existe um Deus que ao seu clamor, ao meu clamor, à sua oração, Ele responde, e responde com fogo, responde para que todos possam ver que há Deus sobre a tua vida. Esse mesmo Senhor agora, Ele se cala e espera de Elias uma posição. E o que Elias faz? Ele pega o seu moço, aleluia, volta, deixa o moço em casa e anda mais 150 quilômetros de a pé, louvado seja Deus, vai para o deserto e pede para Deus a morte. Momento de luta, momento de prova, e o Senhor estava com ele, e Deus só estava esperando ele passar por aquela prova, passar por aquele momento, aleluia. Não é todas as vezes que você vai estar voando no Espírito. Salomão falou que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus,
Aleluia, tem tempo que você vai estar falando, profetizando, e tem tempo que você vai estar gemendo, esperando de Deus uma palavra, esperando do Senhor um ok para você andar. Jesus, já posso ir, já posso sair, Senhor, já posso me levantar, aleluia. E vai ter momentos que você não vai esperar Deus falar, você já vai falar sobre a minha palavra, aleluia. Tem momentos na nossa vida. Esses jovens aqui, eles eram crentes de verdade, cheios do Espírito Santo, mas porém estava na Babilônia, porém estava cativo, estava na prova, estava na luta. A luta não foi causada por eles eram fiel a Deus, mas todo Israel não era. E o Senhor permitiu, por rebeldia do povo, que o povo fosse levado cativo. Aleluia. Deus não vai muitas das vezes livrar você de passar pela prova, mas nessa prova Ele vai se revelar mais ainda na tua vida. Aleluia. Nessa luta Ele vai mostrar o quanto Ele é Deus na tua vida, o quanto Ele está, aleluia, sendo escudo e bloqueio, aleluia, na sua vida. O salmista fala para nós, aleluia, louvado seja Deus, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia, aleluia. É na hora da prova, é na hora da angústia, é na hora da escassez, é na hora onde que todo mundo virou as costas para você, é nesse momento que o Senhor está com os olhos fitados em ti, aleluia, esperando agora que você tome a tua decisão. Qual que é a decisão? A decisão que você já tomou lá atrás, em servir ao Senhor, em louvar ao Senhor, em engrandecer ao Senhor. Irmão, às vezes nós louvamos hinos e não prestamos atenção nem nos hinos que nós louvamos, irmão. Aleluia. Vocês louvaram já o hino 286 do nosso cenário? O hino 286 do cenário, como é que começa ele, irmãos? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. De repente Jesus permite a prova, não é nem na igreja que é vir. Mas nós louvamos que por toda a nossa vida, nós vamos louvar a Deus. Aleluia. De repente o Senhor permite a prova, você já não tem mais ânimo de falar das coisas de Deus nem para o teu vizinho. Você está na luta. Como é que você vai falar para ele? Oh, vamos lá na igreja, Deus tem uma palavra para você. Às vezes te falta a palavra. E o Senhor fala, e o hino que você cantou? E quando você levantou a mão e falou, Jesus, a minha vida está nas tuas mãos agora, eu entrego a minha alma a ti, Jesus, aleluia. E às vezes nós não percebemos, e o Senhor fala, agora vai chegar um momento que eu vou dar uma chacoalhada na árvore, louvado é o nome do Senhor. E esses meninos estavam lá, e o Senhor permitiu a prova, permitiu a luta, permitiu a pressão psicológica, e Deus, aleluia, louvado seja Deus, muitas das vezes coloca nós nessa situação. Às vezes é na escola, às vezes é no trabalho, aleluia, às vezes é na fila da panificadora. Deus nos coloca em provas, irmãos, aleluia. Muitas das vezes alguém começa a zombar da tua fé, a zombar da tua, aleluia, esperança no Senhor, começa a criticar a tua forma de servir a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, começa a te desmotivar. Vocês lembram que quando, aleluia, Jairo, ele vai até Cristo e fala, Senhor, a minha filha está morrendo, o Senhor pode ir lá me ajudar? Jesus imediatamente foi. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que todo aquele que crê que Ele é Deus, crê que Ele existe, aleluia, vai receber um galardão, vai receber, aleluia, louvado seja Deus, aquilo que espera, aquilo que foi buscar. Jairo foi lá confiante. Ele foi até Jesus. Jesus largou o culto do ar livre e falou, vamos Jairo, vamos caminhar. Estava indo para a casa de Jairo, e ele indo para a casa de Jairo, da casa de Jairo já saiu uma outra mensagem, dizendo, ei, para de perturbar Jesus, acabou, a tua filha já morreu. Jesus fica de lado, dá uma olhadinha para Jairo, e fala, Jairo, eu creio somente. É como se Jesus estava falando assim, Jairo, fui eu que fui até você, ou foi você que veio até mim? Não foi você que creu que eu posso salvar a tua filha? Não foi você que creu que eu posso curar ela? Agora a decisão está contigo, escolha, se você vai crer na palavra de Jesus, ou vai crer na palavra daquele que te traz má notícia, que quer diminuir a tua fé, que quer dizer que Deus na tua vida não vai operar, aonde Ele já falou, Ele já determinou, a palavra já saiu
fala bem assim: na tua vida não vai acontecer dessa forma. Só Ele sabe, irmãos. Só Ele conhece o caminho, aleluia, dos seus servos. E Deus está esperando de nós uma posição, aleluia, mediante as situações que Ele nos coloca, aleluia. Muitas das vezes nós estamos na roda dos amigos, na escola, aleluia, e de repente se levanta ali uma conversa que não agrada ao Senhor, e Deus vai esperar de você sair do meio da conversa, aleluia. Porque o salmista, quando escreve o salmo, ele já vai falar: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, aleluia. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água, ele vai dar suas flores na estação certa, aleluia. E quando vir a sequidão, ele não vai sofrer nada. Por quê, irmãos? Porque a confiança está em Deus, aleluia. Daniel estava confiando no Senhor, e ele falou: olha, se você quiser dar esse alimento, dá para eles, para nós não, para nós você dá legumes, aleluia. O eunuco falou: se eu der legume para vocês, a aparência de vocês vai ser muito pior do que a dos outros, daí a minha cabeça vai para a forca. Só que a confiança em Deus, ela faz toda a diferença, aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, ele faz toda a diferença, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Você olha para a situação, você vê que, aleluia, louvado seja, aos olhos humanos não tem o que fazer, aleluia. Muitas das vezes é um médico que está vindo com um laudo dizendo: olha aqui, ó, é câncer, louvado, eu não tenho o que dizer, não tenho o que fazer. Mas a confiança em Deus, a presença do Senhor está dizendo: Senhor, a última palavra é tua, a última palavra é do Senhor, eu ainda esperarei no Senhor, aleluia. Eu ainda vou aguardar no Deus da minha salvação, aleluia. E irmãos, e essas experiências foi trazendo para esses jovens mais firmeza na fé, mais confiança na fé. De repente, aleluia, começa o rei fazer essa estátua, aleluia, porque ele queria glória, ele queria o louvor, ele queria a honraria, ele queria louvado, ser aplaudido, louvado ao nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor está falando: a tua palma, o teu glória a Deus tem que ser para Jesus, aleluia, tem que ser para o Senhor, aleluia. O teu tempo, aleluia, tem que ser para o Senhor, louvado ao nome do Senhor Jesus. O inimigo, ele vai levantar situações para que você participe de algo que o mundo está oferecendo, e Jesus está dizendo: é nessa hora que tem que ser feita a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. E o Senhor vai permitir situações, Ele permite, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você está, louvado no nome do Senhor Jesus, num lugar aonde você vai ser colocado à prova. Bendito é o nome do nosso Deus. Mas todo mundo está fazendo. Mas eu não vejo problema nisso, não tem nada demais. Não tem para o mundo. Você é crente, você é servo. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus trata diferente com a igreja, com o povo dele, e Ele espera de nós, irmãos, uma posição na hora da adversidade, aleluia. E aqui, irmãos, esses meninos propôs no coração a não dobrar. Foi tocado a harpa, foi tocada a gaita, o povo todo, a Bíblia fala aqui, ó, que todo o povo da província, eles se dobraram perante aquela estátua, aleluia. Eles quiseram adorar aquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego manteve-se de pé, sabendo que a vida deles estava à mercê daquilo ali que eles estavam fazendo. E ele se manteve. Aí eles foram lá e avisaram o rei: ó, rei, sabe que jovem que você levantou na província aí? Pois é, aqueles lá mesmo já estão virando as costas para o rei. Todo mundo, rei, aceitou o decreto, todo mundo concordou com a ideia, mas o crente não. O crente está lá teimando, ele está dizendo que ele não participa, que ele não vai fazer. A pressão,
Louvado é o nome do Senhor Jesus. E eles manteve ainda firme. Aí o rei chegou para apoiar mais pressão. Ó, é verdade que vocês não vão fazer mesmo? Não, nós não vai fazer. Ó, se vocês não fazerem, a fornalha de fogo está ali. A morte vos espera. E a confiança em Deus, irmão. E o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Olha a resposta deles que eles falam: olha, não nos compete responder isso aí. Quer dizer, o meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com o Senhor. Aleluia. Aí ele põe pressão, ele fala assim: se Deus livrar, livrou, mas e se Deus não livrar, todavia seja feita a vontade dele. Aleluia. Às vezes alguém chega para você e fala: por que você ora tanto, irmão? Não vai ter resultado. Se tiver resultado hoje, amém, mas se tiver daqui um ano, amém, do mesmo jeito. Eu sei que o meu Deus vive, eu sei que Ele vai agir, eu sei que Ele vai trabalhar, eu sei que Ele tem ouvido a nossa oração, irmãos. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não fizer, Ele não vai diminuir, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Aleluia. Ele está esperando em nós a posição, porque tem alguém nos observando. Tem alguém olhando para nós. Essa luta muitas das vezes não é à toa, essa luta não é em vão. Tem alguém que vai pegar uma receita no meio dessa prova. Tem alguém que vai ser crente. Tem alguém que vai olhar para você e falar: agora eu entendi, e eu quero ir lá e ver o que esse irmão está fazendo tanto dentro dessa igreja, que ele está passando por luta, está passando por prova, e eu vejo ele cantando, eu vejo ele glorificando, eu vejo ele de um lado para o outro, aleluia, louvando o nome do Senhor. E é nessa hora, irmão, que o teu testemunho vai falar mais alto que as tuas vozes. É nessa hora que Jesus falou para os discípulos: prega, se possível, com palavras. Se possível, aleluia, se possível, com palavras. O testemunho é melhor ainda. Aleluia. Na hora da prova, na hora que todo mundo está esperando, agora vai vir aquela mentirinha, mente só um pouquinho, é só para vender mais, mas mente agora. E Jesus vai ficar: agora é a hora, agora eu quero ver, agora vai ser colocado à prova. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aí de repente você não consegue aquela venda ali, porque você falou a verdade. Louvado não, o produto realmente não é tão bom, mas eu tenho uma outra linha, eu tenho outra coisa para fazer. Aí aquela venda você perdeu. Aí Jesus manda 10 para você falar: ó, você honrou eu ali, agora eu te honro lá agora. Te mando mais 10, louvado é o nome do Senhor Jesus. Tem momentos, irmãos, que nós somos colocados à prova. Nós somos levados ao matadouro como uma ovelha muda todos os dias. Todos os dias o diabo está levantando uma situação para você negar a Deus. Todos os dias ele levanta, louvado é o nome do Senhor Jesus, uma causa para que você possa virar as costas para o Senhor. E Deus está falando: não, Ele não vai virar, Ele é servo meu, aleluia, Ele é serva minha. Bendito é o nome do Senhor. E eles falam: olha, se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Se Ele não quiser salvar, Ele não vai salvar. Mas os teus deuses nós não vamos adorar, a tua imagem nós não vamos adorar. Bendito é o nome do Senhor, irmão. E a fornalha foi esquentada 7 vezes mais. Aleluia. Mas a confiança em Deus, irmãos, é algo tremendo. A confiança em Deus, você saber, aleluia, que verdadeiramente, aleluia, foi Deus que te chamou. Não foi uma emoção, não foi algo que te motivou a falar: não, agora eu vou lá, porque lá, vocês lembram do Simão o curtidor? A emoção, aleluia, ele viu os crentes animados, ele viu o povo recebendo o batismo do Espírito Santo, ele viu aquela euforia no meio dos crentes. Ele falou: que coisa gostosa, rapaz, eu nunca experimentei isso aí não. Louvado é o nome de Jesus. Chegou para Felipe e falou: Felipe, deixa eu batizar também, né? Eu falei: vamos para as águas então, Simão. Só que não nasceu, só lavou a imundícia da carne. Quando Pedro e João chegou colocando a mão na cabeça do povo e o Espírito Santo descendo, ele falou: agora vou mudar o meu ramo. Antes eu estava adivinhando, agora eu tenho o poder do Espírito Santo, só vou perguntar quantos que é. Não tinha nascido, irmão. Tinha nada do Evangelho, tinha nada de Deus, era emoção. Aleluia. Mas você crê que Deus te libertou, e não é emoção, você já sentiu o Espírito Santo, você é participante dos mistérios de Deus. Aleluia, você já recebeu, aleluia, do Espírito Santo, a revelação da palavra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então usa a tua fé
Usa a tua fé mediante a prova, mediante a luta, mediante a adversidade. Bendito é o nome do Senhor. Porque às vezes você fala, não, a minha prova já está grande, e o Senhor está falando, não, a fornalha vai esquentar agora, tem 7 vezes mais ainda fogo para queimar. Aí você vai falar, Jesus, então eu não quero mais, Senhor. Não, irmãos, esses meninos aqui, o fogo foi queimando, e eles tranquilos. Falaram, se tiver que morrer, não vai morrer. Mas nós vamos morrer servindo a Deus. Nós vamos morrer crendo que o Senhor, aleluia, Ele é suficiente na nossa vida. Nós já entendemos que Ele é suficiente. A fornalha esquentou, irmão, e eles foram lançados lá dentro. E quando eles foram lançados lá dentro, o quarto homem já estava lá. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia. Você pegou o recado de Jesus? Você está falando, Senhor, essa luta eu não vou aguentar. Jesus está falando, fica tranquilo que quem está segurando a corda é eu. A corda não vai arrebentar. É Jesus que está segurando. Aleluia, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não posso nem caminhar. Jesus está falando, fica tranquilo que agora é no meu colo que você está. Aleluia. Jesus nos faz andar, irmão, no meio das águas. Aleluia, no meio da adversidade. Jesus faz nós, aleluia, enxergar o vento de uma forma diferente. Bendito é o nome do Senhor. Esses meninos foram lançados, aleluia, mas Jesus estava lá. A Bíblia fala que nem fogo tinha, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Aleluia, o rei mandou abrir a fornalha. Abre a fornalha aí para nós ver lá, porque agora torrou tudo. Quando abriu a fornalha, irmão, o rei falou, mas não foi 3 que eu joguei? Mas lá dentro tem 4, e a aparência do quarto parece o Filho dos Deuses. Louvado é o nome do Senhor. Quando eles saíram, irmãos, aleluia, quem se converteu foi o rei. Quando eles saíram, Nabucodonosor falou bem assim, a partir de hoje tem outro decreto que vai valer mais do que o meu decreto agora. Aleluia. Ninguém vai passar batido sem adorar, sem glorificar, sem exaltar e sem dizer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. Aleluia. Oh, irmão, deixa o Senhor ser exaltado na tua vida. Glorifica Ele na prova, na luta, na adversidade. Exalta o nome do Senhor. Aleluia. Deus vai fazer você vencer esse mar. Deus vai fazer você passar por cima das águas. Deus vai fazer você trilhar caminhos que você ainda nem pensou em passar. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Jesus falou, não foi vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Aleluia. Está achando que você que aceitou a ser crente, não, mas que é tão bom ser crente. Foi nada, foi Jesus que te escolheu. Ele já te nomeou. Ele tem as pessoas certas para você pregar a palavra de Deus. Então não retenha o poder de Deus na tua vida, não diminua o poder de Deus na tua vida. Mas eu estou passando por prova. Abra a boca, glorifica a Deus. Aleluia. Jesus falou para os discípulos, quando vocês forem enviados, não se preocupem com o que haver de falar. Aleluia, vocês vão ser levados diante dos tribunais, vocês vão ser levados diante da praça, vocês vão ser levados diante do sinédrio, aleluia. Mas não se preocupa no que vocês vão falar. Na hora certa, o Espírito Santo vai entregar recado. Na hora certa, Deus vai encher a tua vida. Mas não recua. Não retroceda, aleluia, confia no Senhor, na hora da adversidade, na hora que alguém chegar e te enfrentar, aleluia, por causa do Evangelho, aleluia, a Bíblia fala para nós, irmãos, não sofra por assassino, não sofra como ladrão, e não sofra como alguém que se intromete na vida dos outros. O apóstolo Pedro está falando lá no capítulo 4, aleluia. Agora, se você está sofrendo por causa do amor de Jesus, então fica tranquilo, que você é bem-aventurado, aleluia. No ano de 2014, irmãos, eu trabalhava num box do SEASA. O nome do box era NA. E o box que eu trabalhava, o nome dele era Santa Maria. O NA tinha 9 boxes e cada box era o nome de um santo. E esse box que eu trabalhava era Santa Maria. E nesse box, nós trabalhávamos em 9 funcionários. E tinha um rapaz amigo meu lá, ele usava droga. Eu comecei a pregar o Evangelho para ele. E tinha uma câmara fria assim, onde a gente empilhava as maçãs todas lá dentro da câmara fria, as maçãs que vinham nas caixas de papelão, não sei se você já viu no mercado, as caixas de papelão assim, cartelado.
Então a gente guardava tudo em palete lá dentro dessa câmara. E todas as vezes que eu ia para dentro da câmara, eu chamava ele, falava, João, vem. Por quê, irmão? Porque daí eu e ele lá dentro, nós tínhamos tempo para, enquanto empilhava as maçãs, eu já ia pregando o evangelho, já ia... E aquilo foi causando dele cada vez mais curiosidade. Ô Marco, fala como é que é a crucificação de Jesus. Eu ia lá e, vamos falar da crucificação de Jesus. Olha, eu pregavam sobre a viúva de Naim. Louvado é o nome. Olha, João, teve uma certa vez que tinha um cego assim, e eu ia pregando. Aí um dia, irmão, chegou o Rogério. O Rogério chegou e já bateu com as duas mãos no meu peito. Ô Marco, meu negócio é o seguinte, o que você tem contra a minha santa? Eu falei, eu não tenho nada contra ela. Não, mas é que eu estou vendo você aí, tentando mudar a cabeça do João aí. Eu falei, não estou tentando mudar a cabeça do João, mas fica aí do ladinho, que o que eu estou passando com o João, você vai pegar também. Louvado, fica aí, você vai entender que eu não estou contra a tua santa, não estou enfrentando a tua santa, mas só deixa eu terminar aquilo que eu estou passando com o João. Aí terminei, irmãos, e ele ficou bravo. O Rogério rodeou para um lado, rodeou para o outro, e bravo. Eu falei, meu Deus, eu vou apanhar do Rogério hoje. E amém, irmãos. Falei, ele não falou mais nada, saiu da cama. Logo, irmãos, o Senhor abriu uma oportunidade para mim trabalhar num outro box e mudar, né? Mudar de ramo. Louvado o nome do Senhor Jesus. Abriu uma porta para mim e eu pedi as contas nesse serviço que eu estava para já mudar para o outro. Falei, não, já vou mudar ali, que Deus me abençoou, numa outra porta. Já fazia uns 2, 3 meses que eu estava trabalhando no outro serviço. Aí o telefone toca, quem está me ligando? O Rogério. Eu falei, meu Jesus amado. Falei, fala Rogério, como é que está, abençoado? Ele falou, como é que está? Desde o dia que você pregou aquela mensagem para o João, a tua palavra não sai da minha cabeça, Marco. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Louvado é o nome do Senhor. Na hora da afronta, irmão, não recua. Na hora da prova, não recua. Deus tem algo a realizar ali. E você sabe o João que eu preguei? Até hoje usa droga, até hoje não se converteu, até hoje não mudou de vida. Mas o Rogério, que não tinha nada, eu não estava pregando para ele, que veio e bateu no meu peito, querendo me afrontar, querendo me enfrentar. O Espírito Santo ficou ali martelando. Hoje ele é presbítero da casa do Senhor. E eu tive o privilégio de visitar a igreja que ele estava cuidando. Louvado o nome do Senhor Jesus. Eu encontrei ele, eu falei, daí Rogério, como é que está a vida? Me passaram uma igreja para me dirigir. Louvado, hoje eu sou presbítero. Eu falei, então que dia que é o culto lá, que eu vou lá para dar uma glória a Deus junto com você. Louvado é o nome do Senhor Jesus, irmãos. E nós podemos glorificar a Deus ali, porque na hora da prova, aleluia, o Senhor me deu coragem para mim não recuar e parar de pregar, por causa de uma afronta, por causa de alguém que está dizendo, é contra mim que você está falando. A Bíblia fala que não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e potestade. E no nome do Senhor Jesus, prega a tempo e a fora de tempo, fala, exorta, ensina, aleluia, não importa, prega a palavra de Deus. Alguém vai querer te calar, ei, mas não quer saber disso agora não, fica tranquilo, meu Jesus tem uma palavra para cada um de vocês, aleluia. E Deus vai te usar. O rei falou, Sadraque, Mesaque, fica quieto, não quero saber mais que vocês adoram esse Deus, eu quero que vocês adorem a minha imagem. O que eles falaram? Senhor, se você quer matar, pode matar, mas que eu não deixo de adorar esse meu Deus, eu não deixo. É a decisão que muda a história, é a tua escolha, é a tua decisão. Deus já te chamou, Deus já te nomeou, aleluia, Ele já te deu ferramentas para trabalhar. Ele está dizendo agora, o campo está branco, agora só que preciso que você colha. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra, glorifica a Deus e bate palma bem alegre para Jesus.